hoje eu vou indicar 5 livros incríveis para você ler no Kindle Unlimited e são obras grandiosas, emocionantes, que com certeza vão te transportar para outros mundos, para diferentes lugares. E por isso essas histórias, elas acabam se tornando envolventes. Também são histórias, muitas dessas histórias permitem a gente refletir sobre a vida. Então fique aqui comigo até o final desse vídeo para conhecer quais livros eu separei para indicar aqui para vocês hoje. Olá, aqui é a Adriana e você está no canal do Literário. Bom, pessoal, para quem ainda não conhece, o Kindle Unlimited ele é um serviço de assinatura da Amazon que permite que você tenha acesso a uma vasta seleção de livros, sério, são milhares de livros de diversos gêneros para você escolher. Então nós temos aqui exatamente isso, né? Livros de todos os tipos, gêneros, o acervo deles é bem diversificado. Então tem livros para todo tipo de leitor, para todo tipo de gosto e com certeza você vai encontrar um livro do gênero que você gosta. E todos esses livros estão à sua disposição para você baixar e você pode ler quantos livros você quiser. Na verdade, você pode pegar até 10 livros emprestados, mas mesmo assim, se você não gostar, você pode devolver a qualquer instante, pegar outro em seguida, sem precisar se preocupar em pagar por cada um deles separadamente, né? Já que você está pagando uma assinatura mensal, que por sinal, né, falando nisso, em assinatura mensal, ela é bem acessível. Ao longo do ano também eles fazem várias promoções que são imperdíveis. Então você pode conhecer e explorar novos gêneros, novos autores, sem ter que se preocupar com o custo de cada um deles a cada momento, né, dessa troca que você faz dos livros. E são muitas as vantagens do Kindle Unlimited, né? Dentre elas, a praticidade, porque você pode ler em qualquer dispositivo, você pode ler no seu celular, no tablet, no computador, ou no próprio Kindle. Isso significa também que você pode levar vários livros com você para onde você for, sem ter que carregar um monte de livro físico, né, pesado na sua bolsa, ou ocupar um espaço na sua mala. Além disso, você também não precisa ficar acumulando livros físicos na sua estante. Você pode avaliar quais livros eles atendem às suas necessidades na versão digital. O Kindle Unlimited ele também é uma ótima opção para os leitores que querem experimentar novos autores ou novos gêneros, porque com a assinatura mensal você pode ler o que você quiser sem ter que se preocupar, né, como eu falei, com o preço individual de cada livro. E se você não gostar, você pode devolver, você pode pegar outro, mas acontece também em casos de você gostar tanto do livro e avaliar que vale a pena ter aquele livro físico na sua estante. E também é um ótimo incentivo para quem quer ler mais, conhecer muitas histórias. Se você gosta de ler muitos livros, quer ler mais livros esse ano, ou está procurando expandir seus horizontes literários, então o Kindle Unlimited ele é uma ótima opção que vale a pena você considerar. Para mim, que trabalho falando sobre livros na internet, vale muito a pena essa relação de custo e benefício. E o que eu tenho percebido já há bastante tempo é que a Amazon ela tem disponibilizado muita coisa boa, né? Livros que foram lançados recentemente, muitos livros incríveis de autores também consagrados. Eu confesso para vocês que foi difícil selecionar apenas 5 livros, né? Por isso, se você gosta desse tipo de vídeo, de recomendações, aproveite para deixar o seu like para poder trazer mais vídeos como esse aqui no canal, trazendo novas dicas, novas recomendações de livros que estão disponíveis no Kindle Unlimited. Então, vamos para a nossa dica de hoje. Eu vou começar indicando os 50 sonetos de Shakespeare, que está disponível nessa edição da Nova Fronteira. E essa é uma edição bilíngue, tem no total 160 páginas. Uma edição primorosa, a capa é lindíssima, sem contar que nós temos aqui uma tradução muito prestigiada. E esse livro eu indico principalmente para você que quer ter uma experiência de leitura prazerosa, ter momentos agradáveis na companhia de Shakespeare, porque os poemas é que eles são ricos, eles expressam emoções, pensamentos, reflexões, né, sobre a essência humana. Por exemplo, nós vamos encontrar aqui sonetos que abordam assuntos sobre o amor, sobre a beleza, a passagem do tempo, fala também sobre a mortalidade, a memória, a amizade, dentre outros assuntos. Ele pode até parecer um pouco intimidador no começo, mas conforme a gente vai lendo, relendo, a gente acaba mergulhando cada vez mais nesse universo poético e a experiência também acaba se tornando cada vez mais marcante. Eu sempre busco reler e também interpretar, porque isso ajuda bastante
na experiência de leitura. E uma das coisas que mais me encanta aqui com os sonetos é que a gente consegue ter uma conexão emocional, né, com aquilo que a gente está lendo, porque aqui a gente se depara com sentimentos que a gente já experienciou. E isso também faz com que você se identifique com muitas dessas emoções. Além disso, você também tem a possibilidade de encontrar, né, conforto naquilo que você está lendo e também inspiração para o seu dia. O segundo livro que eu vou indicar para vocês é uma seleção de contos do escritor russo Chekhov. Essa também é uma edição da Nova Fronteira e saiu pela coleção Clássicos de Ouros, e o livro aqui ele tem 307 páginas. E eu achei ótimo ver esse livro disponível no Kindle Unlimited, porque, meus amigos, nós estamos aqui falando de um dos maiores contistas da história da literatura. Na verdade, Anton Pavlovich Chekhov, ele foi um dos mais importantes, renomados, né, escritores russos. Ele também foi dramaturgo, ele é conhecido especialmente por suas peças teatrais e pelos seus contos, que por sinal influenciaram grandes escritores da literatura. De modo geral, uma das principais características que a gente encontra nos contos de Chekhov é a habilidade que ele tem de capturar momentos e também detalhes que aparentemente eles parecem ser triviais, né, da vida cotidiana. Ele consegue captar essa essência do que estava acontecendo ao seu redor e tirar algo bem profundo daquela observação que por ele não passou despercebido. E com isso ele vai revelando os detalhes mais sutis da vida humana, das emoções, ou seja, de toda a complexidade da natureza e principalmente das relações humanas. E ele faz tudo isso com uma escrita simples, com uma linguagem acessível. Muitas vezes ele utiliza também um tom irônico e um toque de humor. Eu, por sinal, eu ri bastante lendo a maioria desses contos. E isso também acaba criando uma atmosfera envolvente e cativante. E uma das coisas que eu achei bem interessante aqui é que os contos dele são histórias que têm o final em aberto, pelo menos nesses contos selecionados aqui nessa edição. Então, em vários momentos aqui ao longo da leitura, eu ficava me perguntando o que tinha acontecido com um determinado personagem, ou como terminava uma determinada situação, um determinado conflito. E quando a gente se faz esse tipo de pergunta, isso que eu achei mais incrível, já vem na nossa mente, né, inúmeras possibilidades. Isso, de certa forma, estimula a nossa imaginação e a gente também acaba interagindo aqui com a história, com o texto. Eu achei genial da parte dele, porque isso faz com que o leitor ele seja um leitor participativo. Bom, Chekhov ele é um autor genial, os contos eles são bem versáteis e isso é ótimo porque pode agradar uma grande quantidade, uma quantidade maior de leitores. Alguns desses contos eu confesso para vocês que eu achei as histórias bem cômodas, mas isso também nos faz refletir e questionar também a realidade da época em que ele foi escrito. Então, são histórias, né, aqui que permitem muitas reflexões, como também dar boas risadas, se emocionar e se envolver. Então deixo aqui minhas recomendações porque vale muito a pena ler e conhecer Chekhov. O terceiro livro que eu vou indicar para vocês é o livro Contos de Terror, Mistério e de Morte, de Edgar Allan Poe, que saiu nessa edição Clássicos de Ouro da Nova Fronteira. Por sinal, uma edição que vale muito a pena você pegar para ler, porque Edgar Allan Poe ele é um dos escritores mais influentes e mais importantes da literatura mundial. Ele também é um mestre do suspense e do terror. Claro, ele também é conhecido por muitas de suas histórias macabras, mas ao mesmo tempo envolventes, que mexe com o medo e com as inseguranças humanas. E fora isso, o estilo de escrita dele é brilhante, tem algo aqui de poético, de profundo e ao mesmo tempo encantador, assustador. Ele faz descrições aqui ao longo da leitura e a gente vai sentindo aquela atmosfera sombria, repleta de enigmas e de mistérios. Além disso, também é bem impressionante como que ele desvenda e revela pra gente as facetas mais obscuras da mente humana. Os personagens, eles são complexos e as histórias, elas são bem perturbadoras. E nessa edição vocês vão encontrar um compilado de vários contos, né, desse aclamado autor, e aqui vocês vão encontrar alguns dos seus melhores contos de terror, mistério e morte. Então pode ser uma excelente porta de entrada, né, para o autor, porque aqui essa leitura ela vai te dar uma ideia geral, né, da obra, da genialidade também dele, do Edgar Allan Poe, e também apreciar a sua escrita impecável, sua forma única e característica de escrever.
escreve. E por sinal é muito difícil não se encantar aqui pela escrita dele, porque é uma escrita envolvente. Eu confesso para vocês aqui que muitas das histórias me deixaram assim bem tensa, já outras histórias me deixaram também muito angustiada. E eu fico muito fascinada, eu sempre fico encantada quando uma escrita ela consegue criar uma atmosfera sombria, uma atmosfera mórbida e é capaz de despertar diversos tipos de sentimentos, sensações, como medo, angústia e curiosidade. Mas como livro de contos, eu confesso aqui também para vocês que eu gostei mais de uns do que de outros. Não que a leitura ela seja difícil de entender, mas é aquele tipo de leitura que eu li bem devagar, eu fui aproveitando cada momento, fiz pausas para poder também tomar um fôlego. E esse ritmo ele é necessário para você entrar e também sentir profundamente essa atmosfera sombria. Aliás, aqui nos contos, além de encontrar essa atmosfera sombria, a gente também encontra aqui um humor ácido, o que deixa também as histórias, além de assustadoras, envolventes. E eu fiquei bem impressionada com algumas delas. Bom, de modo geral, Edgar Allan Poe ele vai explorar aqui nas suas obras temas como a morte, o amor, a perda, a insanidade, a vingança, a obsessão, dentre outros. Aqui nessa edição nós encontramos uma variedade de histórias. Aqui tem Berenice, A Queda da Casa Usher, O Gato Preto, Poço Pêndulo, O Corvo, que na verdade é um poema, dentre muitas outras histórias que, como eu falei, vale a pena pegar para ler por ser uma das obras mais relevantes e influentes da literatura. O próximo livro que está disponível no Kindle Unlimited, eu gostaria de indicar para vocês, é O Vermelho e o Negro, essa obra-prima de Stendhal. E para você que gosta de clássicos, aí está uma grande obra da literatura francesa, que se você ainda não leu, vale muito a pena aproveitar essa oportunidade. Esse livro ele foi publicado pela primeira vez em 1830 e aqui a gente tem uma obra que vai fazer uma análise bem aguçada da sociedade francesa da época, né? O livro ele vai retratar a França do século XIX, um período de transição entre a era napoleônica e a monarquia, um período conhecido como Restauração. Então acaba sendo também uma oportunidade para poder compreender os aspectos históricos e políticos da época. Aqui Stendhal ele também vai criticar a hipocrisia e a corrupção da sociedade francesa na época, então ele vai abordar temas como a ambição e também a luta a qualquer preço pelo poder e para manter ali um status. E a gente vai acompanhar aqui também o protagonista da história, o Julien. Ele é um jovem muito ambicioso, ele também é muito inteligente, admira Napoleão Bonaparte, mas aqui, né, Napoleão ele já caiu, então nós estamos no período de restauração aqui da monarquia, mas ainda assim ele vê Napoleão como um modelo que deve ser seguido. Bom, Julien, ele nasceu numa província francesa, a família dele era bem humilde e ele era o único dentre os irmãos a mostrar ali um talento para a vida intelectual, para os estudos. Mas ele nasceu ali, vamos dizer assim, num ambiente desfavorável para aquela época, né, em que o status social da pessoa já definia ali qual seria o destino dela, o seu lugar naquela sociedade. Então era muito difícil você mudar a sua posição social, mesmo com todo esforço, com toda inteligência e dedicação, mas não tinha a menor chance e a menor oportunidade de angariar uma ascensão social. Só que ele acredita que a ascensão social e também o sucesso, eles podiam ser alcançados através do esforço, da inteligência e não somente através da herança, do nascimento nobre ou do casamento, né? Pelo menos a princípio ele acreditava no seu próprio esforço, no seu próprio talento. Então ele vai se dedicar aos estudos e também sonha com uma vida melhor. E ele vai se tornando uma pessoa cada vez mais ambiciosa, ele quer angariar uma ascensão social e essa ambição, ela é uma das características mais marcantes aqui desse personagem, que busca incansavelmente melhorar a sua posição naquela sociedade. E aí a gente vai acompanhar essa jornada dele, né? Essa busca pela ascensão social. Ele começa trabalhando como tutor na casa do prefeito da cidade, ele acaba de alguma forma ali se envolvendo num romance proibido e a gente vai perceber que esse relacionamento também vai servir ali como uma introdução para as intrigas em que ele vai se envolver e são muitas, né? Nós vamos observar aqui também o jogo de poder e também as influências entre as pessoas da alta sociedade. E lá pelas tantas, Julien, ele também decide ingressar no seminário, então ele muda de estratégia, né? Ele acha que seguir a carreira ali na igreja seria um caminho mais fácil para poder conquistar sua ascensão social, mesmo não acreditando nos princípios religiosos e nem a sua fé ela era verdadeira. Então ele vê essa escolha como um meio mais fácil de alcançar sucesso e ascensão social
social. Bom, no seminário, Julien ele vai enfrentar rivalidades, amizades e também conflitos internos que vão refletir a complexidade do sistema político, social da época e também a complexidade de todo esse personagem que é incrível. Mas enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui no enredo para não dar spoiler e também não é a proposta aqui, só para entender a ideia central, né, do que se trata a história. Muitas coisas ainda vão acontecer aqui na vida de Julien. Ele enfrenta muitos desafios, conspirações, dilemas morais, o que faz dele, né, como eu falei, um personagem bem complexo. E um personagem que divide também muito as opiniões. Ele é ao mesmo tempo admirado por sua inteligência, por sua determinação e repreendido e rechaçado pela sua falsidade, pela sua ambição, hipocrisia, por essa busca incessante pelo poder e pelo status. E todo esse conjunto faz do livro O Vermelho e Negro um retrato fascinante da natureza humana e da sociedade em que Julien, né, esse personagem, ele vive. Então, assim, é um livro que vale muito a pena você ler, você conhecer essa história, porque é genial e com certeza deixo aqui minhas recomendações. Bom, pessoal, esse último livro que eu vou indicar para vocês eu ainda não li, mas ele já está no meu Kindle Unlimited para poder ser lido aos poucos. Ele é um livro de não ficção e quando eu vi que ele estava disponível no Kindle Unlimited, eu precisava vir aqui para poder aproveitar essa oportunidade do vídeo para poder indicar para vocês. É um livro que eu quero muito ler e vale a pena dizer que ele está disponível, né, para você também que tem interesse nessa obra, que é Impérios, de Jane Burbank e Frederick Cooper. Esse livro ele tem quase 1000 páginas, a versão física dele está custando por volta de R$ 78. Quando eu vi ele disponível no Kindle Unlimited, não podia perder essa oportunidade, tanto de pegar ele para ler, como também vir aqui aproveitar a oportunidade desse vídeo para poder compartilhar com vocês. E esse livro ele é sempre muito bem recomendado, favorito de muitos leitores. O livro ele vai abordar, né, como o próprio título ele sugere, histórias de alguns impérios como o Império Romano, Bizantino, Europeu Ocidental, Russo, dentre outros, e são assuntos que despertam muito meu interesse e minha curiosidade histórica para poder entender tanto a ascensão desses impérios, como também o desenvolvimento desses impérios e também das civilizações, bem como o que deu errado ou quais transformações ocorreram na época que vão culminar ali no seu declínio, na sua derrocada. Eu estou com altas expectativas, como eu falei, já está no meu aplicativo do Kindle e falo também que a linguagem ela é bem clara, bem acessível para o público em geral. Eu confesso que essa era uma edição que eu pretendia ter a versão física, eu sempre fiquei de olho nessa edição, mas por hora me contento em ler na versão digital. Isso já vai me ajudar muito, porque além de aprender sobre o assunto, também vou economizar aí praticamente quase R$ 80. Isso para mim é muito recompensador. No caso específico dessa obra, por ser de não ficção, eu pretendo ler no tablet e fazer anotações, né, no caderno ou em algum bloco de nota, porque isso facilita muito os estudos dessas obras na versão digital. E aí eu avalio se essa vai ser aquele tipo de leitura que eu vou querer ter na versão física ou se eu consigo ali estudar mesmo na versão digital. Mas de qualquer maneira, todos que leram recomendam esse livro e por isso eu também estou aqui para poder indicar para vocês, para que vocês também aproveitem essa oportunidade, assim como eu também estou aproveitando. Em breve eu compartilho a minha experiência de leitura, eu comento aqui sobre essa obra e como que foi também a experiência em ler e estudar na versão digital. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e me digam aqui nos comentários se vocês já leram algum livro que eu mostrei aqui nesse vídeo de hoje, como que foi a sua experiência de leitura. E se você gosta desse tipo de vídeo, aproveite para deixar o seu like, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, aproveite também para se inscrever, ativar as notificações para receber dicas de livros e também acompanhar a programação do canal. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.